Bom, para começar a noite de hoje, eu vou pedir para que duas ex-acadêmicas de jornalismo, agora jornalistas, venham até aqui, porque a gente vai conversar sobre o livro delas, o livro-reportagem, chamada Vidas Diferentes, Casas Iguais, que faz um perfil dos moradores da Vila Nossa Senhora da Luz. Então, eu chamo a Tatiana Ikeda e a Vanessa Hirata. Elas se formaram pela PUC agora, no meio desse ano. Então, bem-vindas, Tatiana e Vanessa. Então, eu queria fazer, começando com a pergunta assim, por que de escolher o local Vila Nossa Senhora da Luz, né? Qual foi a intenção aí de fazer esse livro-reportagem nesse local? Bom, primeiramente, boa noite a todos. Na verdade, o tema mesmo foi sugerido coincidentemente pelo jornalista José Carlos Fernandes, que é o palestrante de hoje. Foi uma sugestão dele que, assim, a gente estava em dúvida sobre o tema, a gente sabia determinar os produtos, mas a gente não sabia direito que tema fazer. Então, a gente conversou com ele, ele deu essa sugestão. Aí eu e a Tatiana, a gente foi para a vila, assim, fizemos na primeira visita, assim, a gente se apaixonou pelo local, assim, que a gente nunca tinha conhecido. Na verdade, a gente tinha até medo de ir para lá, né, porque é uma vila bastante conhecida por violência e drogas, né. Então a gente foi para lá, a gente começou a conversar com líderes da comunidade, tudo, e decidimos ali mesmo que ia ser aquele o tema, né. E também pela questão histórica mesmo, né. A Vila Nossa Senhora da Luz é um dos conjuntos habitacionais mais antigos do Brasil, né, entre os 3 primeiros, e o do Paraná é o mais antigo mesmo, né? Então, de Coab. Então, pela importância histórica e pelo fato também de não ter quase materiais sobre esse tema aqui. A gente fez uma pesquisa antes também para ver, e um dos diferenciais do nosso produto é essa questão do ineditismo. Vocês entrevistaram 8 pessoas, é isso, né? E como é que foi a escolha desses personagens? Então, a gente optou por pegar os moradores mais antigos da Vila Nossa Senhora da Luz, aqueles que moram lá desde a inauguração, há 44 anos atrás, né? E, bom, alguns foram por indicação do José Carlos Fernandes, outros a gente conheceu através do líder comunitário da vila, o Iranei Fernandes, e outros a gente foi conhecendo a partir desses que a gente já tinha combinado de fazer a entrevista e tudo. Então, o livro é ilustrado, né? Quem quiser ver depois é bem bacana, e tem algumas fotos que foram tiradas pelos personagens, né? Por quê vocês resolveram fazer isso? Também por uma questão de diferencial do produto, né? A gente quis, que a gente chamou de projeto participante. A gente queria, por ser um livro de perfil, tudo, a gente tinha a visão nossa sobre os personagens, né? Das autoras com relação ao personagem. Mas a gente queria fazer uma imersão mesmo naquele local, e a gente pensou, então, por que não fazer com que os próprios moradores registrassem o jeito como eles veem a vila, o que a vila representa para eles. Então, foi essa proposta que a gente fez. A gente comprou aquelas câmeras descartáveis, né, da Kodak ali, e a gente entregou para eles com esse objetivo, né. Então, retratem o que a vila representa para vocês. Então, era um e-mail assim, para complementar esse perfil mesmo, assim, do como é essa pessoa, do local onde... E a narrativa foi em primeira pessoa. Qual o motivo disso? Então, foi para registrar a nossa percepção da vila, desde que da chegada lá, conhecer o morador, entrar um pouquinho na vida deles, foi mais para isso mesmo. Agora, essa proximidade com os personagens levou vocês a se emocionarem em alguns momentos? Em vários momentos, tanto a se emocionar como a rir com eles, porque eles tinham várias histórias super engraçadas que ocorreram ali na vila, porque no começo a vila não tinha luz, e como as casas eram todas iguais, eles meio que se perdiam quando voltavam para casa. Então, são várias histórias super engraçadas e histórias emocionantes também. Como a gente passou um bom tempo na vida deles, né, deu para se emocionar bastante. Legal. Muito obrigada pela presença de vocês. Uma salva de palmas, né, para as nossas jornalistas. Bom, gente, então agora eu vou chamar o nosso palestrante de hoje, né, que vai falar sobre a narrativa em pequeno formato.
é o José Carlos Fernandes, né? Ele é jornalista e cronista do jornal Gazeta do Povo, é professor dos cursos de jornalismo da Universidade Federal do Paraná e da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, mestre em estudos literários e doutorando em estudos literários pela UFPR. Ele é vencedor de vários prêmios na área, como jornalista amigo da criança, concedido pela Rede Andi. Então, José Carlos, seja bem-vindo e eu passo para você a palavra. Boa noite, pessoal. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui. Eu esqueci de perguntar como que é o tempo. Como é que a gente faz? São 8 horas? 30 minutos? Uma hora. Bom, eu preparei uma coisa rápida para a gente não se perder aqui, e daí depois certamente vocês, né, devem querer fazer alguma pergunta. Quando a Maura perguntou que título a gente podia colocar no encontro, eu pensei reportagem de pequeno formato, né? E acho que foi a primeira vez que apareceu essa expressão para mim também, né? Porque as pessoas dizem, é crônica, o que é? Então eu achei que talvez fosse interessante para vocês, como estudantes de jornalismo, saber como é que a gente chegou nesse formato, que é o que sai às sextas-feiras na Gazeta do Povo, desde abril de 2008. E foi assim, a gente, durante todo o ano de 2007, um grupo de jornalistas da casa, nós somos hoje cerca de 170 na Gazeta, contando com as sucursais, então eles formaram um grupo, e a gente começou a estudar o público-alvo, né? Que se fala muito na faculdade, mas dentro das redações a gente meio acha que já sabe, né, quem que é o público, tal. E eu digo que para mim foi uma pós-graduação esse estudo. No mestrado e no doutorado estava estudando a figura do leitor, né? Quem é o leitor? E a gente tem muito estudo sobre o leitor literário e tinha pouco estudo sobre o leitor de jornal. O leitor de jornal aparece o nome dele em todo que é lugar. As pessoas na redação dizem, o leitor não vai entender, o leitor não vai entender. Mas, na verdade, a gente não se detém muito e o leitor é muito passivo. Lógico, acabei, por sorte, entrando nesse grupo que foi estudar o público-alvo, como uma forma de dividir com os meus colegas um pouco desses estudos do leitor literário que eu vinha fazendo. Então, a gente chegou num conceito que era o conceito do cidadão interessado. Quem que é o leitor de jornal? Leitor de jornal é o cidadão interessado. Quem que é o cidadão interessado? É aquele sujeito que está ocupado do mundo, que está ocupado do que acontece na rua, que é gregário, que é participativo de alguma maneira, e esse, em tese, é o leitor do jornal. É alguém que conversa com outras pessoas e que nutre o seu interesse e a sua curiosidade pelo mundo, justamente do seu relacionamento com esse mundo e com as pessoas que o cercam. Então a gente começou a estudar, a cruzar dados, que profissões eles estavam. Isso não vem ao caso agora, seria bem interessante a gente poder falar isso também. Mas o que importa é a conclusão. O que impede alguém de ser um cidadão interessado? Lógico que é baixa escolaridade, né, o individualismo contemporâneo, que é muito forte, quer dizer, você está lá dentro do seu condomínio fechado e sem se interessar com o que está acontecendo no Parolim ou na Vida das Torres. Isso faz parte da pauta do jornal, a violência, a habitação. E se ele não está interessado, ele está lá vivendo na sua ilha de excelência, ele também vai morrendo como leitor. E a gente ficou muito em cima dessa ideia, né, que nós tínhamos muito a vida moderna, embora haja muita informação, ela também gera, ela também convive com leitores muito infantilizados, digamos, ou muito frágeis, talvez seja essa a melhor palavra. E o que pegou para a gente foi a questão da violência, né? Os jornais, o próprio dono do jornal fez uma medição lá de um mês, um estudo de comunicação comparada, né? E chegou à conclusão que 50% do espaço editorial estava sendo ocupado por matéria de violência. E isso, lógico, que é uma redução do mundo, né? E o que a matéria de violência gerava? Né? Se no primeiro momento ela gera interesse do leitor, no segundo ela gera apatia, porque
o que você pode fazer contra o tráfico, né? A gente não sabe o que fazer. Um exemplo assim que para mim ficou bem marcante nesse período que a gente estava fazendo esse estudo foi que acho que foi há 3 anos já, teve um assassinato no Parolim no Dia das Mães de um menino japonês que estava indo na farmácia comprar um remédio pro pai. Uma bala perdida. E tinha todos os contornos de uma matéria para gerar muita carta de leitor, né? Menino japonês, quer dizer, ninguém vê japonês morando na favela, mas tinha essa família de japoneses lá. No Dia das Mães, a tragédia, nada, nenhuma carta. Naquela mesma semana, tinham vindo 24 cartas falando da separação da pracinha do Batel. Contra a divisão da pracinha do Batel, hoje um dos nossos pontos turísticos, a pracinha repartida ao meio, né? E dentro da redação a ânima era essa, né? Tá vendo? O público de Curitiba é assim mesmo, tá vendo? É para esse tipo de gente que a gente escreve, insensível, tal. Passou uns dias, de novo, um colega estava, o Guilherme Voit, agora está na Folha de São Paulo, estava passando no Terminal Guadalupe, ele viu uma velhinha colando na parede, pedindo mais educação dentro do ônibus. E ele pegou, estava com o fotógrafo, fez uma notinha de rodapé, e no dia seguinte, campeã de cartas, essa matéria de rodapé. Aí uma colega nossa foi andar de ônibus, perceber e tal. Aí a pergunta, por que em alguns assuntos as pessoas despertam e falam, e outros de uma gravidade maior? Será porque as pessoas são insensíveis? É lógico que a gente não chegou a nenhuma conclusão. Eu, falo do meu ponto de vista, não acho que seja insensibilidade. Eu rezo eu tenho aqui alguns ex-alunos, vamos pensar assim, estava demorando para falar da Susan Sontag, né? Mas até aquele livro dela maravilhoso, que é Diante da Dor dos Outros, eu não consigo imaginar que as pessoas são insensíveis à dor dos outros. Simplesmente, elas se sentem mais potentes para alguns assuntos e impotentes diante de outros. E o excesso de notícia de violência, a maneira como a gente dá essa notícia, ela lida com a impotência do leitor, né? Quer dizer, ele deve ter pensado assim, o que eu posso fazer contra a violência no Parolim, que está lá, o Parolim está há exatamente 60 anos onde ele está, do jeito que ele está, né? Enquanto que a pracinha do Batel eu posso impedir, né? A delicadeza no ônibus eu posso cobrar, né, do motorista, do cobrador, isso é possível. Então, ali nos veio uma certeza de que a gente precisava arrumar um jeito no jornal de trabalhar com a escala, uma escala mais possível, né, onde o leitor se sentisse mais participante. E daí, quando o Oscar Rocker, né, que era o nosso diretor de redação, falou, você não quer fazer crônica? Aí veio tudo isso junto. Primeiro que... agora, para vocês entenderem como que uma coisa se liga com a outra, né? A primeira timidez. Puxa vida, você vai dividir o espaço com escritores consagrados, pessoas que têm uma obra literária, né? O Cristóvão Teza, o Luiz Fernando Veríssimo, tal, não dá, vai ficar esquisito. O segundo problema, eu trabalhei alguns anos como editor e voltei para a reportagem, né, em 2005. De livre espontânea vontade. E eu achei que criava um problema. O cronista fala de si mesmo, né? Ele é o personagem da sua crônica, geralmente. Então, eu vou lembrar muito das crônicas do Cristóvão, não sei se vocês sabem, ele é o nosso campeão de cartas no jornal, né? O Cristóvão Teza. Um dia ele conta que encontrou no bar, lá numa roda de amigos, a Alessandra Negrini, e ele não sabia quem era. Puxa, alguém não sabe quem é a Alessandra Negrini? Diz que ele perguntou quem era essa moça que parece a Cleópatra. Nasceu uma crônica. Quando ele vai comprar um sapato, ele tem um problema que um pé é maior que o outro, né? Tudo isso gera crônica para ele, né? E como é que você, jornalista, que amanhã vai estar entrevistando alguém, ou um secretário, ou um popular na rua, está num outro momento se expondo, falando de você, do seu próprio umbigo? E eu achei que isso era muito desconfortável e muito improdutivo, porque o lugar do jornalista não é o primeiro plano, é o terceiro plano, é o plano do observador, né? E de repente você um dia da semana ia para o primeiro plano, outro dia para o terceiro plano, e isso geraria uma confusão. Eu achei que inclusive podia gerar problema com as fontes, né? Você está fazendo o que aqui? Uma reportagem ou uma crônica? E daí eu fiz essa proposta da gente trabalhar com uma espécie de reportagem, mini reportagem, ou em pequeno formato, né?
que ela trabalharia com assuntos que não entram no cardápio do jornalismo, digamos, né? Mas que poderiam ser tratados com as armas do jornalismo. E daí surgiu a proposta, foi aceita. Eu acho até que eles não prestaram muita atenção na época, né? Minha impressão assim, foi muito difícil tudo aquilo, né? Imagine fazer um projeto gráfico, editorial, estudar público-alvo. Teve gente que ficou um ano trancado numa sala lá fazendo estudos de página. Né, mudar a cultura de jornalista, que é a coisa mais difícil do mundo, porque o jornalista é meio sabotador profissional, né? Nós temos o dom da palavra, então sempre tem alguém. Tinha tido uma reforma gráfica em 98, o Vitor lembra daquela, o pessoal de Navarra, tudo. Durou o quê? Um ano, né? Um ano, cada dia a gente ia mudando alguma coisa, dizia, isso aqui é uma bobagem, isso é coisa de espanhol, isso aqui vai mudar, ficou do jeitinho que a gente queria, né? A gente manteve algumas coisas boas, outras ruins, da nossa cultura jornalística. Daí tinha outra reforma, essa em 2008, um esforço gigantesco, e eles aceitaram lá a proposta, e a primeira foi a do Cavalo Babão. Né? A primeira crônica, o Cavalo Babão, é aquela escultura do Ricardo Todde, que tem Praça do Rosário, Igreja do Rosário, Praça Garibaldi, né? E então ali tinha um misto de quem era o Ricardo Todde, como é que as pessoas usam aquela um vomitadouro público, né? Dos fins de balada, tal. E a figura do Greca, né? E no dia seguinte da primeira crônica, a surpresa, né? Que foi uma carta do Greca, que a gente usou, que ele rejeitando a coluna, e a família do Ricardo Todde dizendo que se ele tivesse vivo ele teria gostado muito, que ele era um cara muito divertido, tal, e que tinha um pouco de humor tratando daquele espaço da cidade. E daí foi se desenhando o projeto, que a gente não queria pôr só personagens, né? A gente queria pôr lugares também. E qual que era o objetivo? Fazer com que esse cidadão acuado pela violência, esse cidadão que começa a ter uma relação com o espaço urbano cada vez mais superficial, que ele vive cada vez mais dentro do seu carro. Vocês sabem da nossa taxa de motorização, né, de 1 milhão de automóveis, mais de 1 milhão de automóveis. Né? Então, esse cara que não vai para a rua mais, que não vai passear na 15, que não conversa com o vizinho, que aderiu ao shopping, ele não vai comprar na República Argentina, né, como ele poderia. E ali que está o leitor, né, observando, convivendo, falando com outras pessoas. Então, o objetivo das crônicas era esse, era pegar esse cidadão que se sentia impotente diante da cidade e mostrar para ele assim, olha, cara, abre a janela, tem uma coisa interessante lá fora para você olhar que você está perdendo. Né? Aconteceu, lógico, que dos colegas eu recebi bastante apoio, mas eu nunca vou esquecer do motorista do jornal. Um dia a gente estava indo para fazer uma crônica, né, entrevistar um personagem na Vila Nossa Senhora da Luz, né, que tem o material que as meninas estavam falando aqui. E ele falou assim, lá vai você mostrar o lado sorridente da vida. Lógico que ele ouviu isso de algum colega da redação. Né? Aí eu estava até explicando para ele, eu falei, olha, essa matéria que a gente vai fazer tem 12 praças na Vila Nossa Senhora da Luz. Tem uma praça na qual as pessoas não têm medo de circular. Né? Essa praça é a Praça 8. Por que na Praça 8 as pessoas não têm medo de circular? Porque há 25 anos, o dono da farmácia faz um futebolzinho lá no domingo à tarde, domingo de manhã, depois tem churrasco, e a esposa dele lava o jogo de camisas, e ele formou uma pequena sociedade ali em torno daquela praça. Com a crônica do lado sorridente da vida, que é uma coisa antijornalística, porque nós não somos treinados para pensar isso, a gente quer pensar no furo, a gente quer ganhar o prêmio ESSO, a gente quer alguma coisa assim de impacto, né? Porque a nossa cultura é essa, e é importante que seja, obviamente, né? Mas eu falei para ele, olha, é importante mostrar que se você for ocupar uma praça, uma verdade tão simples como essa, e já é uma verdade que os núcleos de estudo de violência provam que é verdadeira, né, que está lá, provam que é possível, se mais pessoas ocuparem as suas praças com relações de sociabilidade, a violência não vai se instalar lá. É esse o objetivo da crônica, dessas crônicas de pequeno formato, reportagens de pequeno formato. Mostrar pessoas
que mudam a cidade. E fazer com que o leitor também mude a sua relação com o espaço urbano. Que ele não veja a cidade como um lugar do perigo, né, do medo, né, mas como um lugar onde há figuras interessantíssimas para você conhecer, para você interagir com elas. E assim vai se desenhando o cardápio dessas crônicas. Teve exceções, assim, quando eu tirei férias, eu fiz, me dei a licença de fazer 4 crônicas mais pessoais, e em alguma outra circunstância, assim, falando do universo do cronista mesmo. Mas, no geral, às vezes tem 3 entrevistas para fechar a conversa, como se você fosse fazer uma matéria de página inteira, mas ela não pode ultrapassar 3.500 caracteres. O valor é 2.800, mas eu barganhei para 3.500 e faço 4.000 quando eles não percebem. Né? Não tem ninguém reclamando, então passa 4.000, porque é duro colocar 3 entrevistas, observação, todas são feitas em loco, né? Nenhuma é feito por telefone, não tem nenhum personagem de outra cidade, porque eu não posso ir até lá, porque tem que ser ver como é a casa, conversar com a pessoa, vê-la pessoalmente, né? E assim está se fazendo esse trabalho, tentando mudar a relação das pessoas com a cidade, e mudando a relação delas com a cidade, ajudar que elas renasçam como leitores, que elas se interessem, né, pelo lugar onde elas vivem, rompendo um pouco dessa apatia. Tá? Eu trouxe alguns apontamentos aqui sobre cidade, de alguns autores, mas eu tenho a impressão que vai cansar vocês. Mas, em resumo, né, a convicção que a gente trouxe para esse trabalho é que a violência desorganizou o espaço urbano, né? Ela desorganizou o que tem de melhor na cidade, que é esse lugar onde pode acontecer isso que está acontecendo agora, pessoas de lugares diferentes conversando, trocando ideias, né? A vida noturna, a vida cultural, né? Isso que faz o urbano ser o que ele é, né? A gente pode perder por estar trancado, né, dentro de casa. Tem vários autores que estudam isso. Isso também nasceu porque você começa a fuçar aí nas livrarias, nas bibliotecas, você encontra inúmeros livros interessantíssimos sobre cidade. O Canclini, que é um autor que se estuda muito no curso de comunicação, está aí para provar, né, pensando a cidade moderna, a cidade criada pela mídia, mediada pela comunicação, não mais a da literatura. A Beatriz Sarlo, né, aquela argentina que estudou por que os argentinos dos subúrbios votam em quem promete segurança pública se eles não têm índice de violência. Né? A ideia de violência contaminou tudo, né? A escola, o hospital. Eu tenho um primo meu que é médico, e esses dias eu fui lá, né, para fazer uma consulta, e então tinha já o meu nome e RG na porta, um guarda para abrir, e daí para entrar tinha uma senha, e para entrar no consultório tinha uma outra senha. Eu falei, se encrencar esse troço, nós vamos ficar presos aqui. E eu falei, houve algum assalto à mão armada aqui? Alguém entrou com a metralhadora? Não, as pessoas estão vendendo segurança. Né? Elas estão vendendo a ideia da segurança. Não teve assalto nenhum. Né? Eu não vou falar o nome das universidades, mas elas fazem propagandas dizendo, temos 300 câmeras para você. Puxa, a vida podia oferecer, temos os melhores professores, temos os melhores... Não, tem 300 câmeras para você. Né? Temos 300 câmeras vigiando você. E aí sim você vai estar feliz. Né? Até vai a minha crítica para a TV. Né? A TV ajuda muito isso, porque ela quer atingir as camadas menos ilustradas da sociedade, né? Aí aparece assim, as câmeras flagram um assalto no Banco do Brasil em Ubiratã. Né? E aí você fica com aquelas... A repórter faz aquela cara, né? Não precisa curso de jornalismo para dizer onde estava a polícia naquele momento. Né? Não precisa. Para dizer essa frase imbecil, não precisa. Né? E daí as pessoas vêm e dizem, nossa, o mundo está acabado, olha o Ubiratã. Né? A dona Maricota sentava na calçada e o Ubiratã não vai poder sentar mais. O que falta nessa reportagem? Há quanto tempo não tem um assalto em Ubiratã? Provavelmente é um assalto a cada 10, 15 anos, sei lá. Né? E mesmo assim não é motivo para estar lá, né, ocupando um espaço nobre, porque não é notícia, aquilo é antinotícia. Né? Ela está afligindo o leitor e não dá para ele nenhuma ciência de como a violência pode ser coibida.
Prova disso, gente, aqui não é o assunto, mas poucas escolas, poucas instituições têm núcleos de estudos de violência, né? E já que nos incomoda tanto, por que a gente está de braço cruzado esperando? Né? Pô, então, vamos lá. Quem sabe um outro tipo de jornalismo possa ajudar as pessoas a encontrarem o seu lugar e o seu espaço, certo? Bom, depois de todo esse trabalho, né, de como pensar a cidade, devolver a cidade para as pessoas, mostrar que a cidade é um lugar interessante, teve certas passagens do trabalho da crônica que foram necessários de serem feitos, né? E era romper uma relação meio coitadinha com o mundo, né? Um dos grandes inimigos desse tipo de trabalho é você pensar, por exemplo, que só os mais pobres são objetos da crônica, né? E, em se tratando dos mais pobres, achar que todo mundo que é pobre é infeliz porque é pobre, e que ela não tenha nada de interessante a dizer sobre o mundo. Então, uma das coisas que a gente se propôs nesse trabalho, nessa reportagem de pequeno formato, era não ter preconceito contra nenhum tipo de gente. E eu tive que colocar isso para mim também, né? Porque é lógico que, pela minha formação, eu também achava que um tipo de espaço da sociedade era mais interessante que o outro. Então, um dia alguém me falou assim, por que você não faz a da dona da Socila? Vocês são muito jovens, né? Mas a Socila foi um mega salão de beleza, tipo um salão Marli noutra dimensão financeira, assim, que tinha aqui em Curitiba na década de 70. Ela tem muitos registros sobre tal. E falei, vamos lá, né? Por que não? Conhecer a dona da Socila, que mora numa mega hiper casa ali na Avenida Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora da Luz. E chego lá, conversa, falamos coisas interessantíssimas, histórias incríveis. E daí eu falei, mas quem era o teu público? Ela falou assim, as primeiras desquitadas. As primeiras mulheres que pararam de usar aquele perfuminho com uma maçãzinha em cima. E eu lembrei, não sei se era um perfuminho da Avon, que tinha uma maçãzinha em cima, que todas as mulheres de Curitiba cheiravam igual. Todas tinham o cheiro daquele perfume. Ela falou assim, foram as primeiras desquitadas que precisavam recuperar sua autoestima, ir para o mercado de trabalho e não sabiam falar em público, não sabiam como se comportar no mundo do trabalho. E a Socila ensinava isso. E era verdade, eu vi Aí eu ganhei o dia. Porque eu tinha uma crônica, não sobre uma mulher que fez fortuna, fazendo as cabeças das socialites curitibanas, mas uma mulher que ajudou as novas mulheres, né, da década de 70 a irem a campo, né? Também tinha no outro dia a cobradora do ônibus do Xaxim, né, certo? Então é um espaço democrático porque a cidade é essa soma de tantas vozes, tá? Então essa variedade foi uma das características. Como eu já falei, não só pessoas, mas também lugares, né? A Maura estava falando do edifício Graças a Deus, né? Que ela trabalhou com os alunos. Está lá, está escrito edifício Graças a Deus na frente. É só a curiosidade, né? Foi muito bacana fazer, porque isso é fundamental. Você olhar para um espaço e dizer assim, puxa vida, esse lugar tem uma história, né? A relação com aquilo lá muda. Você começa a mostrar essa cidade para as pessoas, tá? E um pouco isso. Eu trouxe alguns personagens, eu não vou mostrar todos porque para não ficar muito cansativo, né? Mas só para contar um pouquinho da história. Você consegue pôr ali? Aqui só para eu enxergar também a carinha deles. Pode ser ele primeiro. Esse é o Almir da farmácia, esse é o homem que promove o futebol na Vila Nossa Senhora da Luz há 25 anos. Né? E nessa praça não tem tráfico. Ele já foi assaltado 25 vezes, mas ele diz que como ele conhece a gurizada desde pequena, ele já foi até jogar futebol com eles lá em Piraquara. Né? E diz que a Evinha do Pó era a melhor cliente que ele tinha. Pagava tudo em dia, nunca ficou devendo. Né? A Evinha do Pó, a famosa traficante que era da Vila Nossa Senhora da Luz. O gostoso da crônica é não precisar fazer juízo moral.
né? Aí vinha do pó, não era só traficante, ela também era moradora da Vila Nossa Senhora da Luz, ia na farmácia, né? Isadora Ribeiro, ele disse que ela nem era tão bonita assim, não sei se vocês sabem, Isadora Ribeiro era da Vila Nossa Senhora da Luz, né? Ele disse que ela nem era tão bonita assim, ele nunca tinha reparado, só quando ele viu na TV que ele achou ela bonita, né? Tá lá o seu Almir, pode passar. Essa aqui são as 3 anãzinhas do Parolim, né? E também tinha que fugir de todos os clichês, né? A vida em miniatura, não sei o quê. Bom, como que a vida delas tem algo de interessante? Então, diz que as vizinhas vão lá contar os problemas para ela, né? Então, não basta ela ter todos os problemas que ela tem, ela ajuda as vizinhas. E como é que ela decidiu ter os filhos, né? Contra tudo e contra todos. E é uma mulher, como qualquer outra mulher, que tem um amor, que tem uma casa, né, e que tem a sua luta, é essa a história da Rose, né? O nome da crônica era La Vie en Rose. Aqui elas dentro de casa, pode passar. Né? Travou? Não. Acho que aí vai ficar mais fácil. Esse menino aqui é o Anderson Bourdignon. Eu fui fazer uma reportagem na Vila Zanon e uma zeladora puxou minha blusa assim, e falou assim: o meu filho é escritor, né? Você quer um livro dele? E daí ela me deu esse livro, que na capa tem uma Ferrari vermelha, né? Ele está perguntando, se não me engano, que país é este. E é um livro, né, de um jovem mostrando. Ele diz como é que ele vê o mundo da Vila Zanon. A Vila Zanon não é uma favela, ela é um loteamento irregular, né? Ela compraram o terreno e é uma paisagem lunar, é um troço estranhíssimo. E ele escreveu esse livro, é um misto de hip hop com religião evangélica, ele lê muito Paulo Lins, ele conhece o Ferrer, essa turma, e é fantástica a história dele, como é que esse menino vê o mundo de lá, né? Então ele pergunta do país das não oportunidades, mas o legal é o sonho dele de ser escritor, como que ele é visto naquele pequeno lugar como um escritor, né? Então tá lá o Anderson Bourdignon, que é a casa dele, pode passar. Essa senhora, isso veio do noticiário, né? Você tem que estar atento ao noticiário. Essa senhora é uma casa de onde tinham tirado, se não me engano, 20 toneladas de lixo aqui no alto da 15, né? E daí fui lá conversar com ela e foi legal porque a rede de vizinhos em torno dela começou a mandar e-mails para o jornal, falando que eram os vizinhos que jogavam lixo lá, né? Ela é uma solitária urbana, ela não tem família, ela não tem ninguém, né? E é uma figura que, como ela, existem milhares que a gente conhece, e que a única maneira dela sobreviver é se ela tiver uma rede, né? E em seguida eu comecei a descobrir a rede dela, né, um pouco durante a crônica, depois. Então a Regina Vogue, por exemplo, todo dia leva almoço para ela, a atriz de teatro, né, a dona do teatro Regina Vogue. Tinha uma bibliotecária da Fundação Cultural, que é a que vai todo dia lá ver se ela está bem, né? Então foi muito legal assim, essa ideia do curitibano, o curitibano é péssimo, não sei o quê. Eu acho que esse é o primeiro preconceito que você tem que botar para correr. Uma das crônicas que a gente recebeu mais cartas mais emocionadas, eu tenho uma no meu computador, eu guardei lá, de uma senhora de 83 anos. A crônica se chamava Não Nos Leve a Mal. E era a gente pedindo desculpa, dizendo assim que o pessoal acha que o curitibano é um monstro, mas é o nosso sotaque, gente, que assusta, né? Pensa bem, o nosso sotaque não é muito assim simpático, né? Daí estava essa brincadeira com o sotaque, muitas cartas, muita gente dizendo: puxa vida, eu não sou esse curitibano horrível que as pessoas dizem que o curitibano é, né? Então foi uma coisa simples, mas que ajudou muitas pessoas na estima, né? A manifestar a sua baixa estima e a autoestima como curitibano, né? Então, em torno dela, eu descobri uma rede de vizinhos, né? Os que jogavam o lixo lá e também os que a ajudavam, né? Pode passar. Esse aqui, pena que não está aparecendo ela, né? O Gert Hatzbach, um dos maiores botânicos, né, da América Latina, e um dia ligou a uma jornalista da Fundação do Meio Ambiente. Aliás, isso acontece muito. Muito jornalista que faz assessoria de imprensa,
ele tem contato com pessoas diferentes, tal, mas não tem espaço para trabalhar isso. E às vezes eles sugerem. Então a Eliana Fachin, né, uma grande colaboradora desse espaço, ela fala assim: você sabia que o Gert casou com uma empregada da casa? Ele é de uma família alemã luterana. A Maria, que não tem instrução, estudou até o 3º ano primário. Putz, tem um dos maiores botânicos da América Latina casado com uma mulher que não tem instrução. E ela esperou por ele 20 anos. 20 anos. E depois que ele finalmente decidiu casar com ela, ele tinha quase 50 anos. A aliança foi feita com uma araminha da champanhe, porque uma sobrinha dele forçou praticamente, falou: aí, tio Gert, vai casar ou não vai? Né? Casou com a Maria criou o Museu Gert dentro da casa deles, aqui no Bigorrilho. E eles recebiam botânicos que vinham aqui no Museu Botânico na casa deles. E um deles, todos se encantam com a Maria, porque ela cozinha muito bem, ela é muito simples. E um deles batizou uma planta nova que ele tinha descoberto com o nome da Maria. Né? Então o nome da crônica era o nome dela. Ela é uma figura emocionante. Se vocês colocarem lá no site da Gazeta, a gente fez um documentário com ela. Ele não fala, né? É só ela fala, né? E assim, o inusitado da vida, sabe aquela história, um casal tão diferente, né? Ele tanto conhecimento, ela é uma pessoa tão humilde. E a minha pergunta era: quando é que ele descobriu que ela era a mulher da vida dele, né? E acho que a gente descobriu, foi na lua de mel. Né, que diz que eles caíram num banhado, ela caiu num banhado, ele teve que jogar um graveto para ela tirá-la do... E diz que os dois rolaram no chão de dar risada, porque na lua de mel eles foram cataplanta, né, os dois. E acho que nesse dia, pelo que eles descreveram, ele não teve mais dúvida, porque ele esperou tantos anos para casar com ela, né, 20 anos. Né, e ele tinha uma noiva, era ótima a história, ele tinha uma noiva e ela era empregada da casa. E a noiva perguntava assim: você acha que o Gert gosta de outra mulher? E ela falava: gosta, ele gosta de uma moça de Santa Catarina. Era ela, né? E ela é bonita? Mais ou menos, né? E ela afugentava as noivas dele até ele, né, tá lá. Ela diz que ele é lindo, é uma figura. Você precisa trazer ela aqui, Vitor. Ela é um encanto, um encanto. Pode passar, por favor. Esse aqui é o Biro. Ele é carpinteiro e escreve contos eróticos e histórias infantis, né? As histórias infantis são melhores que os contos eróticos, eu acho. E até aí tudo bem, né? Eu achei que não tinha uma grande novidade. O grande barato do Biro é conversando. Você tem que dar tempo para as pessoas, ficar com elas umas horas, né? Eu espero que o pessoal lá no jornal entenda isso. Às vezes eu tenho medo que eles vão dizer: você demora muito, às vezes vai 2 dias para fazer 3.500 caracteres, porque você tem que ir lá, né, conversar, conhecer. Ele teve uma quando ele abandonou a escola, né, ele estudava no Colégio Estadual Pedro Macedo. E ele abandonou a escola, mas uma professora não o abandonou. É uma professora de português. Ela continuou, e daí eu já tenho outro personagem, que é ela, né, a professora, que não abandonou o aluno. Ela ficou indo à casa dele, lendo os textos dele, estimulando para que ele se tornasse esse escritor. Ele vai em todos os cursos de produção literária, de crônica, do que tiver pela cidade, né, o Biro. E pode passar, por favor. Aí a casa dele, uma casinha de fundo na Vila São Jorge. Aqui, Liamir Auer. Liamir Auer foi primeira-dama do Estado, primeira-dama de Curitiba, filha da Pompília Lopes dos Santos. Eu digo que todas as celebridades de Curitiba são parentes dela. Ela tem 90 anos, anda vestidinha assim, sutiã pontudo à la Madonna, calça fusô, dirige. Né? Ela é mãe da Leila Bufren, que é uma das maiores autoridades em tradução, né? E é uma figura incrível, incrível. Quando ela se apaixonou, depois da viuvez do governador, do prefeito e governador, que era o marido dela, que era o Hernani Santiago, ela se apaixonou por um bibliotecário e casou com ele, e perdeu a aposentadoria de primeira-dama. E ela diz que vai estar girando no túmulo 3 vezes, né? Podem ter certeza, porque ela ficou com uma aposentadoria muito baixa quando o novo marido morreu também. E daí ela começou a escrever livros. Ela escreveu um livro chamado O Circo e o Circo Pegou Fogo, em que ela conta todas as histórias picantes, digamos, da sociedade paranaense, sem contar quem é, né? Ameaçaram ela até de morte. Mas ela é uma figura, é um personagem assim espontâneo, tem uma autoironia,
né, muito grande, não se leva a sério. Ela era muito mal falada em Curitiba depois da viuvez. Ela tem histórias engraçadíssimas, que pegou o marido com outra, né, e daí o que todas as mulheres falam quando para o marido, se eu te pegar com outra, aquela frase, ela não só falou como fez. Né? E então ela é uma pessoa assim absolutamente inesperada, pensando na classe, no espaço de onde ela veio, né? A família quatrocentonas aí do Paraná. Então está aí a dona Lia Mirauer, grande figura. Esse é o menino Hermes, é uma prova de que você não deve desprezar um personagem, porque às vezes já bati muito porta, história que não rendeu nada. Mas eu recebi um e-mail desse menino dizendo que ele tinha um plano ele tem 17 anos, um plano para o sistema de transporte de Curitiba, uma maneira de mudar o sistema de transporte, criar um terminal no Tatuquara, e não sei o quê, papapá. Eu falei, putz, isso deve ser pancada, esse menino, né? Alguma coisa assim. Mas marquei com ele. Tá, onde é que você mora? A minha casa é a última casa da Cachimba. Você vai indo, depois você vai virar numa árvore, depois vai descer. Quando você vê uma plantação de feijão, é lá. Né? É lá a minha casa. Inclusive a ponte caiu, passa o Rio Iguaçu, né? A casa dele é a última mesmo, daí já tem a ponte caída fazendo a Rio Grande do outro lado. E cheguei lá, estava lá o Hermes, realmente desde os 11 anos ele anda de ônibus, faz mapas do sistema de transporte. Ele é o tipo do busólogo, né, que eles chamam. Ele sabe qual é o tipo do ônibus, conhece todas as linhas. E daí começou a história. Ele é não só muito inteligente, e como eu saí de lá um pouco tocado, assim, porque ele é um menino humilde, ele só poderia estudar, a família já tinha avisado, ele queria fazer arquitetura e urbanismo, ou na Federal, ou no antigo Cefet, onde tinha possibilidade de estudar. E eu saí de lá dizendo, esse guri não vai passar, né? Ele estudava do lado do fogão de lenha. Na casa dele, os pais dele são agricultores mesmo, né? Mas falei, Hermes, você me conta depois. E fazia muitos anos que eu não, cada idade já, que eu não tinha ninguém conhecido fazendo vestibular, né? Mas aquele ano eu fiquei grudado assim na lista, e ele passou não só na Federal, como passou no antigo Cefet também, que eu não consigo falar o nome, UTF, né? E ele passou. E quando a gente fez a crônica, tinha a brincadeirinha com o nome. Obviamente, Hermes é aquele deus das asinhas nos pés, né? Tem muito a ver com o guri que gosta de andar de ônibus. E o que levou esse menino a gostar tanto de estudar? Essa era a minha pergunta. Porque ele desafia a estatística, né? O pai e a mãe não têm a escola como um valor, ele não vê ninguém em volta dele formado. Por que ele... Aí tinha duas explicações. Uma era o nono, que tinha sido pracinha na campanha da Itália, e ele adorava ouvir as histórias do nono. E a outra também, uma professora que é da família Gai, que é uma família lá daquela região, que, inclusive, a mãe dessa menina dá nome a uma escola, e essa professora o ajudou muito, né? Sentiu nele um talento, apoiou muito, e esse guri é um fenômeno, né? Depois ele virou uma celebridade, porque ele foi para o caderno do vestibular, e todo mundo estava atrás dele, por ele ter conseguido, né, uma coisa muito difícil para alguém que não passou por altas escolas, né, e não teve um treinamento para isso. Foi muito, muito legal o trabalho com ele. Tem mais uma que é ele com os brinquedinhos dele, olha lá, o brinquedinho dele, viu? Esse instrumento de tortura que é o biarticulado, né, para ele é uma alegria. Pode passar mais uma. Esse aqui é da família Simões, não é dos irmãos Simões lá, dos que distribuem cadeira de rodas. Ele é de uma outra família. Depois eu conferi, o pai dele foi ligado ao secretário de Estado, e ele é morador de rua. Ele é morador de rua, assim mesmo. Dentro dessa mala ele guarda um dicionário que ele escreveu e publicou. Ele morou muito tempo na Europa, então ele fala várias línguas, e ele fez um dicionário de como você pode se virar na Europa, frases básicas em várias línguas diferentes, né? E não estava lá para julgar, para falar. Lógico, coloquei o número de moradores de rua que eu tinha disponível. A gente fez o que a reportagem tem que fazer, mas a ideia é deixar o leitor pensar que ele não é só morador de rua, ele é alguém que está na rua e que você podia conversar com ele e você encontrar ali uma figura com uma história tão incrível assim, né? Pode passar.
Essa aqui é uma das crônicas que eu mais gostei de fazer, assim. Essa senhora, acho que é Marlise, né? Deu um branco aqui. Marise Félix. A Marise é professora de História em Almirante Tamandaré e ela tem 2 filhas. E um dia a filha mais velha, que inclusive namorava o ilustrador das crônicas, que é aquele menino que faz a arte em cima da crônica, né? Infelizmente eu não trouxe uma com a arte dele. E essa filha falou para a mãe assim: mãe, fulana, a outra irmã, né, foi agredida ontem numa loja de discos em Curitiba por um vendedor. Mas o que aconteceu? Ela estava de mãos dadas com a namorada e ela foi expulsa da loja. E essa mulher desabou o mundo na cabeça dela. Ela pegou a filha, falou: não quero isso para você, e não sei o quê, e tudo que os pais dizem quando descobrem a identidade sexual dos seus filhos, né? Passou um tempo, a filha hétero disse: mãe, o Felipe está vindo dormir aqui em casa comigo. Tá bom. E nesse dia quem não dormiu foi a Marise, porque ela falou: bom, eu tenho uma filha sendo agredida na rua e uma filha dormindo com o namorado no quarto, e as 2 são minhas filhas. E nesse dia ela se converteu. Né? Foi atrás, descobriu uma ONG em São Paulo que ajuda os pais dos homossexuais a entenderem, né, a situação. Montou foi lá, fez um treinamento. Ela atende uma vez por mês aqui no Dignidade. Ela conversa com os pais que também não aceitam, né, os seus filhos. E daí foi isso aqui gerou essa notícia, essa mini reportagem circulou. Eu fui recebendo e-mails assim, Belém do Pará, Manaus, Recife, de outros grupos ligados ao LGBT, que foram reproduzindo a crônica, mostrando o trabalho dela, né? Então foi bem legal. Talvez ela não tivesse lugar numa reportagem, essa história, né? Mas ali tinha. Então pode passar. Esse aqui também foi um barato, foi por acaso, né? Eu tenho uma amiga minha de faculdade, a gente fica com alguns amigos de faculdade para sempre, sabe? Não são todos, mas essa ficou. E ela falou assim para mim: você não sabe onde é que eu tô? Eu tô aqui na Jesuíno Marcondes. Eu falei: o que você está fazendo aí? É um bar que é um barato, não sei o quê, não sei o quê. Sabe que a Jesuíno Marcondes é o lugar onde tem prostituição, ali numa travessinha da Riachuelo, né? E daí cheguei lá, era o bar, todas as prostitutas lá, e esse é o Mustafa, ele é marroquino, tem ali, ele faz as 5, 6 orações para Meca, todo dia tem lá o lugar onde ele faz, tal, e ele trata muito bem as prostitutas, ali no bar dele, não cobra para elas a mais, porque elas ficam lá. E a minha amiga era amiga do garçom, que é professor de francês. Aí, gente, mas que história maluca, como é que pode, né, esse muçulmano que recebe prostitutas no bar e tem um garçom que fala francês? E é teu amigo. Então a história era que o rapaz descobriu que ele era marroquino, no Marrocos fala francês, começaram a conversar, ficaram amigos. Um dia ele estava lá, o garçom faltou. E ele falou: você não quer servir as prostitutas? E ele gostou da brincadeira. Então, de noite, ele faz bico, o garçom que fala inglês e francês fluentemente, servindo as prostitutas. E fui lá para conhecer o Mustafa, porque ele veio parar aqui. Ele se apaixonou por uma carioca. Os dois decidiram começar a vida numa cidade diferente, viraram o mapa, assim, Curitiba. Chegou aqui, o dinheiro dele só dava para comprar esse bar, ele não sabia que era um bar de prostitutas, e ele disse: é gente. Né, tudo igual. E as prostitutas gostam lá do bar dele, né? E foi um barato que a gente recebia cartas assim, de pessoas dizendo: como é que vai lá? Vai lá, né? Conhecer o bar do Mustafa, né? Onde tem um espetinho de carne muito bom, né? Atendimento é ótimo. A mulher dele atende no caixa, a Márcia. E você pode fazer uma oração para Meca se quiser também, porque tá lá tudo preparadinho. Esse aqui é o Pedrinho Pedreiro. Esse personagem bom, só para você ter uma ideia, depois que saiu a crônica, ele estava fazendo ele é pedreiro, né? Ele estava fazendo um trabalho no Shopping Cidade e chamaram os funcionários lá e deram emoldurado para ele a crônica. E o Pedrinho era casado, tinha um filho, e ele começou a ficar deprimido e começou a se vestir de mulher, dentro de casa, né? Ele chega da obra, né? Chega da obra e se veste de mulher em casa. Ele tem uma personagem
né? E não estamos aqui para julgar o Pedrinho, né? Como que era a história dele, o sofrimento dele, as alegrias dele, o dia que os vizinhos descobriram, ele mora na Vila Camargo, no Cajuru, né? O patrão que não o mandou embora quando soube, foi lá, o filho que teve que lidar com isso, a mulher que empresta as bolsas, os saltos e os vestidos dele quando precisa ir numa festa, ela mora na frente, porque eles são muito pobres, não dava para mudar de casa, ele foi para o quartinho dos fundos. E foi uma crônica interessante de fazer, e na hora de sair, é isso que eu digo, a gente tem que ter muito senso de observação, né? Isso que os professores ensinam para vocês, com certeza, né, Mauro? O olho é o fundamental, né, desse trabalho. Pedrinho, onde é que você guarda as tuas joias? E ele falou, embaixo da cama, que eu tenho medo que alguém entre aqui e assalte. E era numa caixa de ferramentas. Né, junto com o martelo, com a lima, com a trena, estava lá o colarzinho de pérola, os brincos, e pronto, né, a gente já tinha a ilustração que a gente precisava. Então foi essa foto, e o Felipe desenhou a caixa com os, né, e foi assim, foi muito bacana de fazer esse trabalho, né, porque não era uma matéria sobre transexualidade, não era nada disso. Era uma matéria sobre um ser humano que tem essa particularidade, né, que tem essa identidade, ponto. Era isso. Aqui é ele vestido, né? Olha, pode passar. Aqui, pode passar, essa também, acho que tem algumas, só pular para a gente ganhar tempo, também pode passar, Cidadão Maravilhas. Esse aqui era outra que eu tinha preconceito. É uma agência de casamento, né? E eu achava que só vai gente esquisita, né, nessa história de procurar agência de casamento. E daí fui lá, falei, vamos encarar, né? E estava lá a moça de pé, a Bárbara, ela é a psicóloga, e a Sheila Chamek é a criadora da agência, né? E vi como é que funciona, ninguém vê você entrar, nem sair. Ela me permitiu abrir os arquivos e ver qual era o tipo tinha lá muita mulher jovem, descasada, que não sabe mais namorar, ou não tem pachorra para ir para boteco, e essa coisa do nossa vida, do mercado, né? Ir para o mercado. E a agência ajuda, né? O título era Só Love, né? Homenagem à música do Bochecha, né? Do Claudinho Bochecha. E foi muito, muito bacana também, porque eu tive que vencer um registro interno meu. Pode passar. Aqui o rapaz que cuida do rio, o único pedaço do rio Água Verde que está de fora. Essa também foi muita carta, né? Eu sou morador da Água Verde, quero ser enterrado no cemitério da Água Verde, não tem vaga. Espero não morrer tão cedo, porque tem que esperar 1000 pessoas para conseguir uma vaga, né? E a gente tem essa coisa com o rio, né? Cada vez que tem alagamento lá, a gente diz, o rio voltou, não sei o quê, né? E daí eu soube pela Bia Moraes que tinha um trechinho que estava... Quem que cuida do rio? Esse rapaz é de Pato Branco, e ele cuida do único trecho do rio que tá aberto, né? Ele tira o lixo, tal, ele é skatista de bem com a vida. E recebeu muita carta que até tem um grupo dos espécie de cultuadores secretos do Rio Água Verde, né? Isso, que se reúnem, que conversam, falam do rio, né? Hoje não dá mais para recuperar o rio, né? Porque ele passa na Praça do Japão, no metro quadrado, um dos metros quadrados mais caros de Curitiba, onde nascia o rio, né? A Getúlio Vargas, e deságua por baixo daquele lugar maravilhoso que é o campo do Atlético. Obviamente vocês todos são atleticanos, né? Então, isso aí. Esse pedacinho é na Lameia Lins. Tem um pedacinho na Lameia Lins e um pedacinho do outro lado da rua. Só. E quase perto do Cabrasílio Tiberê, no Cabrasílio. Miseravelmente, o único trecho está no Rebouças. O trecho do Rio Água Verde está no Rebouças, né? E acho que para terminar, e para deixar vocês quiserem perguntar alguma coisa, alguma colocação, esse daqui é o último Chetá, um dos últimos Chetás. São só 6, né? E ele é PM, né? Então, assim, é aquela crônica que está pronta, né? E o único Chetá, um dos últimos Chetás, é PM, escuta a música sertaneja, sonha voltar para a reserva lá, criar uma reserva na região onde viviam os Chetás, e né, não tinha muito mistério. Aqui o padre Xaia, que é surdo, mas acho que vamos deixar a palavra um pouco com você, já falei demais, né? Oi? Esse aqui é o padre surdo,
né? E eu fui na missa, só fiz isso. A missa dos surdos, que é sábado, 5 da tarde, ali na igreja na Saldanha Marinho, com o desembargador Moto, São Francisco de Paulo, né? É muito linda a missa. Eu aconselho vocês, quem faz TV aqui, é uma bela matéria, porque você imagine, né, quando eles batem palmas fazendo assim, né? O sermão é todo em libras, né? Então Jesus se fartou, né? E ele é muito expressivo, assim, é emocionante a missa, sabe? Eu fui lá e fizemos a crônica da. Mas, por favor, eu acho que é melhor, talvez alguém queira fazer alguma pergunta, eu possa ajudar, né? Então vamos abrir para perguntas. A Maura vai fazer a primeira. Eu queria te perguntar algo que a gente já estava conversando ali no início, né? Porque tem esse trabalho duplo, digamos, entre o jornalismo e a literatura, e talvez entre um trabalho mais considerado mais, diria até mecânico, no ato de fazer reportagem, e um trabalho que a gente idealiza como mais artístico, que é escrever a crônica com os toques da literatura, com os recursos da literatura. E acho que tem uma visão um pouco idealizada, né, do escritor como alguém que fica retirado, que tem uma epifania, tem uma luz divina e aí vai lá e escreve, né? E eu queria saber como é que tu lida com isso, né, com essas duas rotinas, com a rotina produtiva do jornalismo, ter que fazer matéria, ter que cumprir prazo de entrega e ao mesmo tempo tem que ter o tempo para fazer um texto sofisticado, né, como são essas crônicas. Olha, eu acho assim que tem coisas que a gente acaba conquistando pelo tempo de casa, tal. Então, na verdade, assim, eu tive sorte. Quando eu saí da cultura, toda a minha carreira eu fiz no Caderno de Cultura e fui de novo para cidades porque estava interessado nisso. Eu tive muita sorte das pessoas que eu encontrei, né? O Vitor conhece a Andréa Moraes, por exemplo, uma pessoa bonita, foi a pessoa que me acolheu quando eu mudei de editoria, né? Então, também um pouco de sorte, né? Então eles me permitiram fazer assim reportagens, essa altura da vida, não vamos te botar fazendo o dia a dia, deixa você, né? Então reportagens que eu podia mergulhar um pouquinho mais. Agora, o que eu acho importante assim, o registro para mim, o que é grande, o que é legal, o que é gostoso, é o jornalismo. E eu acho que a gente faz alguns empréstimos, algum flerte com a literatura, mas eu acho que o meu trabalho, o meu pacto com o leitor é o pacto do jornalista. É passar informação, é estimulá-lo a perceber coisas. A gente consegue sempre? Não. Né? Mas eu acho que é muito mais seguro e muito mais honesto manter esse pacto. Aí, em algum momento, tem essa licença mais criativa, mais ficcional, né? Mas é sempre o ponto de partida é a realidade, né? As coisas que estão na rua, e isso não me desvincula daí do que é o que eu me sinto é a minha profissão, né? Digamos, é o meu trabalho, e acho que também serve pensando que outros colegas também podem fazer isso. É impressionante como a gente recebe sugestão do próprio jornalista. Eu descobri um personagem, mas eu não sei fazer. Né? Por que não se faz? Quando eu faço, fica piegas, fica assim apelativo, tal. Eu acho que o segredo é simples, é não olhar as pessoas com pena, é olhar as pessoas como pessoas que têm algo de admirável a te dizer. Seja ele um presidiário, seja ele um menor que está cumprindo uma pena numa unidade de ressocialização, seja uma socialite, você tem que encontrar a humanidade e pode ser que você não descubra, né? Teve um cobrador de ônibus que todo mundo falou, como motorista de ônibus. Todo mundo falou, ele é legal, não sei o quê. Vai lá, fizemos a foto, ele topou a foto. Na hora da entrevista, ele não me convidou nem para entrar na casa dele. Né? Eu tentei, voltei, não teve jeito, porque não havia essa entrega, né, que você precisa para que a coisa aconteça. Mas eu não sei muito bem, viu, Maura, como fazer. Aquilo que eu falei no começo, o objetivo ali foi manter, como jornalista. É um trabalho de jornalismo, essa crônica. Tá? Eu não sou escritor, não me vejo, não me falta leitura, me falta talento, me falta conhecimento para isso. Né? O que eu acho que nos dá tudo isso é o jornalismo. O jornalismo é que tem aquele dado incrível da realidade que está lá, guardadinho, você observou bem,
você trabalhou aquilo, você relacionou com outra coisa. Com o tempo, com a idade, eu tenho 46 anos, a gente começa a ficar um pouquinho melhor nisso. Você faz mais sinapses, né? A memória fica mais curta, você já não fecha 3 páginas por semana, que nem o Vinícius Borek lá, por exemplo, que é uma máquina de fazer matérias. Eu já tive a idade dele, não tenho mais, né? Não consigo fazer tanto, mas você tem mais coisas acumuladas, né? Mais personagens, mais vivências. Isso pode ser interessante, pode ser... Eu gosto muito da Vanessa Bárbara como cronista, não sei se você gosta, por ela ser jovem. Eu acho que faz falta também cronistas que tenham 20 e poucos anos e que tenham essa relação mais imediata com o mundo, do que os cronistas mais velhos são muito saudosistas, né? Quando você vai ver, você está chorando a Casa de Madeira, que eu fiz esses dias, né? E um monte de gente chorando junto, né? E daí eu acho que precisa ter esse mix, né? Boa noite. A minha pergunta para você vai em relação à escolha das pautas. Quando você vai em busca de um personagem, você já vai pensando que aquilo vai virar uma crônica ou sai da casa da pessoa dizendo talvez dê, talvez não dê. E qual é esse comprometimento com esse personagem que você tem enquanto seu entrevistado, digamos? Isso. Olha, não, eu tenho um caderninho onde eu vou anotando, né? E em geral, aconteceu já de não render, mas em geral eu já vou me preparando, pensando, colocando hipóteses, né? Eu acho que esse que é uma coisa que dá um certo charme no nosso trabalho, é você ir a campo sempre com uma hipótese, né? Puxa, será que o que levou essa pessoa a ser assim ou assado, ou fazer, e com espírito de curiosidade e com tempo, né, para ouvir essas pessoas e prestando atenção. E eu acho a honestidade, eu nunca chego lá dizendo que é uma coisa e é outra. Eu digo, olha, é para um espaço assim, é uma crônica, né, por isso que eu vou perguntar coisas que talvez você ache esquisito, né, eu vou perguntar que novela que ela vê, como que eram os pais dela e que escola que ela estudou, né, não é muita gente pergunta, mas para que você está fazendo isso, né? Então, às vezes a gente até tem que esperar, né? Eu teve uma vez que eram as 2 mulheres que lavavam os mortos ali no Capão Raso, né? E o nome delas, para mim, já soava como uma crônica que era Anete e Gorete. 2 nomes bem curitibanos, né? Anete, Gorete, Claudete, Salete, né? Entendeu? E eu negociei com ela mais de um mês, assim. Eu ligava, ela dizia, mas para quê? Mas aqui a sua mão direita faz, a sua esquerda não saiba, ela dizia, né? Mas depois eu arrumei uma outra pessoa que cuidava dos mortos, né? Porque elas não quiseram, também foi uma história muito boa. Mas o negócio é dizer a verdade. Olha, eu estou falando sobre você, nesse espaço assim. As pessoas muito simples, elas não dominam muito essas linguagens, sabe? Eles têm que tomar um certo cuidado. Elas não sabem muito bem o que é notícia, o que é. E as mais esclarecidas, algumas já conhecem, né? Eu digo, olha, é um espaço dessa maneira. Tem que ser honesto. Boa noite, meu nome é Rafaela, eu sou estudante de jornalismo. Eu não sei se os meus colegas dividem a opinião comigo, mas eu tenho uma visão um pouco pessimista sobre o meu futuro como jornalista. A impressão que eu tenho é que esse jornalismo romântico, que você narrou um pouquinho para a gente, e que a gente entra sonhando em fazer, ele é para poucas pessoas e mais para frente ele vai ser para menos gente ainda. O que você acha disso? Ai. Não vou dizer que eu não tenha minhas angústias. Imagina eu como professor, o Vitor, a Maura, todo mundo tem quando você vê um grupo indo para o mercado. Mas até a gente comentou disso aí, é uma questão estatística, né? Você tem milhões eu tenho um potencial de milhões de leitores no Brasil. E leitor não só de impresso, como olha como aumenta o número de pessoas que veem TV a cabo, internet, blog e tal. Então eu vejo assim, a gente foca muito em alguns tipos de trabalho e às vezes a gente não consegue enxergar possibilidades que são assim talvez mais sofisticadas ou ocupem um espaço mais discreto e são tão interessantes quanto, né?
não acho que o romantismo, talvez não seja bem a palavra, mas eu acho que tem uma poética que é do jornalismo. A poética é uma expressão que vem da literatura. Não é só poesia. Né? É como se fosse a alma da coisa. Né? E a alma da coisa é dar a palavra, é dar a voz, é acreditar que você está construindo uma sociedade democrática, né? Dando a palavra para as pessoas, com a informação. Né? E isso, se existe algum romantismo no jornalismo, é esse. Né? É esse, você saber que o teu trabalho no mundo é permitir com que as informações circulem, que as pessoas possam revelar o que elas são, o trabalho que elas fazem, que você estabeleça conexões. Né? E isso acontece tanto no campo de uma assessoria de imprensa, como acontece num trabalho como o da revista Piauí, por exemplo, que é super sofisticada. Né? Eu acho que isso não é só romantismo, eu acho que é fato. Né? É fato. Eu acredito que a informação tem o poder de mudar. Todos nós acreditamos a vida das pessoas e a gente confirma isso na prática. Né? Então, assim, que idealizar muito, né, que vai ser romano, não, é pedreira, é todo dia. A menina perguntou ali, você sentaria agora para escrever uma crônica? Eu falei, não, eu acho que tem aquela história do Samuel Johnson, né, o que é escrito sem sofrimento é lido sem prazer. Escrever é sofrido, é doído, tem que cortar, tem que pensar se está comunicando. Se não é como o Cristóvão tem uma crônica, até eu posso passar para o Vitor e para a Maura depois que eu tenho ela digitalizada, que é Sua Excelência o Leitor, né? Que ele fala que ele encontrou o leitor quando ele começou a escrever em jornal, que é aquele que responde. Quando ele era escritor só, ele escrevia o livro que estava dentro dele, sem se preocupar se as pessoas iam gostar ou não iam gostar. Né? E não, nós temos que comunicar, tem que dizer alguma coisa, tem que gerar um impacto social, aquilo tem que estar próximo do imaginário das pessoas. Né? Então, não sei, eu acho que a nossa estima na profissional é muito baixa. Sabe? Isso me incomoda um pouco. Sabe? Quando você vai... Esses dias, só para contar uma coisa, eu recebi uma aluna, uma menina de faculdade, mandou para mim 12 perguntas por e-mail. Quem é pouco romântica é ela. Porque eu falei, poxa, por que você não vem aqui? Ou por que você não liga? Porque ela preferiu a frieza do e-mail. Aí ela mandou 12 perguntas que eram assim, que horas vocês manipulam as pessoas? Como é que vocês organizam as matérias de modo... Assim, a teoria da conspiração. Total. Né? Total teoria da conspiração. Aí eu falei para ela, eu respondo com uma condição. Por que você quer uma profissão de bandido? Por que você quer entrar para essa profissão de bandido? Porque quem mente, quem ludibria, quem engana, quem manipula é bandido, é mau caráter. E como é que 200 pessoas podem estar trancadas numa sala mentindo? Por isso que eu não acredito muito nesse caso do Bruno, eu acho que tem alguma coisa histórica. Como é que 15 pessoas decidiram matar, espartejar, jogar para os cachorros, esconder uma pessoa, sem nenhuma delas ter tido uma dor de consciência no meio do caminho? Não existe um lugar que tenha 200 pessoas mentindo. Né? Lógico que tem conflitos, que tem dureza numa redação de jornal, como em qualquer outro lugar. Não é o mundo. Vocês têm os professores de vocês que trabalharam e trabalham, e eles devem ter dito isso para vocês. Né? O Vitor não sabe, mas quando o Vitor saiu do jornal, a gente sofreu muito, né? Porque a gente dizia assim, puxa, não vamos ter o Vitor, que iluminava a edição do jornal sempre com... Mesmo se ele estivesse fazendo matéria da colheita do feijão lá em Ponta Grossa, sei lá, ele era diferente das outras. E daí você diz, puxa, perdemos isso, essa possibilidade da edição ser melhor naquele dia, porque você tinha uma pessoa que gostava de literatura, que gostava de jazz, que gostava da vida, que achava graça do mundo, e tudo isso estava lá, mesmo num lead duro, estava contido lá uma pessoa que era diferente. Né? Então, existe uma poética, mesmo nas matérias mais duras e difíceis. Eu acho que a nossa estima não podia ser muito melhor, porque uma profissão de pessoas inteligentes, pessoas democráticas, pessoas que buscam a verdade, aquilo que o Gay Talese falou, né, o ano passado no Brasil, achei maravilhoso. Ele falou, se tivesse um lugar onde tivesse 10, 15 jornalistas, ali, com certeza, estavam mais próximos da verdade. Porque o nosso trabalho é buscar a verdade. Às vezes as pessoas dizem assim, vocês manipulam. Eu digo assim, como manipulam? Vocês mentem. Como é que eu vou sobreviver como profissional se eu mentir?
Como é que eu vou sobreviver? Não tem como. Quem vai me dar entrevista amanhã se eu virar um mentiroso profissional? Então, é um absurdo, né? Agora, essa estima baixa começa dentro das faculdades. Começa, eu falo, porque eu sou professor de 2 faculdades, e a gente, quando você vai ver, televisão é o demônio, né? Nossa, televisão é o demônio, é coisa do diabo, né? Precisou sair o livro lá do Arlindo Machado para a gente pensar, pô, gente, TV é legal. O que seria do Brasil sem TV? Né? Saiu na Folha há 2 anos uma reportagem fora de série, dizendo os grandes temas que foram as novelas que discutiram com os brasileiros. Aborto, homossexualidade, adultério, eutanásia, né? Movimento Sem Terra, transplante. Ninguém, a escola não tinha chegado lá, a imprensa não tinha chegado lá, e a novela conseguiu discutir isso com a população. Era a TV, o poder da TV, que a gente aqui adora dizer que é o lixo, que é o lugar das pessoas idiotas e burros, dos idiotas, não sei o quê. Então, eu acho que tem que combater um pouco essa baixa estima. Tem muito trabalho criativo, muita gente. Não é poliana, não. Eu acho que a gente vê, a gente vê isso, sabe? Quando vai uma pessoa nova para o mercado, legal, em qualquer... Tem gente fazendo coisa tão interessante. Eu acho que a gente aqui não vê. Precisa fazer uma galeria das boas histórias, viu? Que vale a pena. Então, eu queria, nesse sentido, até complementar isso, que eu acho que existe cada vez mais espaço para esse jornalismo romântico, ao contrário do que você pensa. Porque hoje a gente tem os blogs, né, e tem muitos jornalistas aí com blogs fantásticos que são referência, né? Então, assim, eu acho que para ganhar dinheiro... Não sei se o Zé Carlos concorda, mas para ganhar dinheiro com isso, eu acho até que é difícil, como é hoje ainda. Agora, para você fazer por vontade, como é que todo mundo faz jornalismo, porque adora essa profissão, né? Então, eu acho que é mais uma espécie de um trabalho voluntário que você pode fazer. Por exemplo, eu tenho certeza que se a gente for lá no jornalzinho de Piraquara, São José dos Pinhais... e Ponta Grossa, e sei lá onde, eles cedem um espaço gratuito para você fazer uma coluna desse tipo, você não acha? Sério. Né? Em Ponta Grossa, eu vejo assim, se a gente for lá e falar, não, eu quero fazer uma coluna, uma crônica sobre os personagens da cidade. Eu acho que não vão barrar essa tua... Só que é óbvio que não vão te pagar também. Mas sabe que eu acho que até em termos assim, de sustentabilidade, que é a palavra chata que está aí, tá melhorando, porque a gente estava conversando, não sei com quem aí do pessoal, eu estava há 2 anos, a gente fez aquela análise do aumento de faculdades no interior. Pô, isso está mudando a geografia cultural do Paraná. Aquele povo que migrava de lá para fazer faculdade aqui, vai ficar na sua cidade, né? Você veja o caso de Umuarama, por exemplo, que é uma cidade que tudo gira em torno da universidade. É estatístico. Provavelmente, daqui pouco tempo, a próxima geração vai ter um jornal em Umuarama que vai ser melhor, porque você vai ter um público mais exigente. Está lá a pesquisa do ProLivro mostrando quem fica 12 anos na escola tende a se tornar leitor, tende a se tornar mais crítico, tende a se tornar cidadão interessado. Né? O jornalismo é difícil em Curitiba porque, por incrível que pareça, a gente teve uma revolução urbanística, mas não teve uma revolução educacional. Né? 40% dos curitibanos têm menos do que 8 anos de estudo. Todos, esse grupo, estatisticamente, é menos afeito à informação impressa. Né? Ele lê menos. Mas, se a gente reverte isso, como está sendo revertido no interior, como as estatísticas têm mostrado que a gente pode reverter, nós vamos ter um mercado consumidor de informação aumentando. Então, eu só vejo possibilidades. Agora, como lidar com esses novos desafios? A gente está aí, a faculdade é laboratório para a gente errar, aprender. Às vezes a gente vê que não consegue fazer muito, né? Mas não consegue responder à demanda, né, da sociedade, mas tem muito campo de trabalho, né, na editoração, na produção, nas escolas. Né, eu não sei, eu acho que a gente tem essa coisa do gratuito, mas já tem uma sociedade se acostumando e entendendo a necessidade de um trabalho como o nosso e mais leitores, né? Mais leitores preparados. É lógico que não estou tirando, edulcorando aqui. Muitos problemas a gente tem mesmo, mas eu acho que a gente pode discutir isso profissionalmente, perceber
entender o leitor melhor, porque o jornalista também é duro na queda, né? Ele é duro na queda porque, às vezes, ele diz assim, a greve dos Correios, puxa vida, gente, ninguém merece matéria chata. Eu não estou falando de jornalismo literário, né? Porque tem jornalismo literário que é muito chato também, né? Assim, sempre choroso, sempre lento. Quando Dona Maria saía da sua casa de madeira, no bairro, não sei do quê, e descia às 5 da manhã, vai ser aquela coisa assim, manipuladora do leitor, manipulando o leitor, é muito chato. Eu penso que uma das coisas que a gente pode ganhar é entendendo o leitor melhor. Hoje tem muito caminho para isso, tem muita pesquisa, tem muitas formas de aferição. A gente está, agora que tem mais facilidade porque na internet de carta do leitor, nossa, o que você acaba tendo de hipóteses para desenvolver ali sobre o que toca as pessoas, isso que a gente falou da delicadeza no ônibus, quando o ônibus encolheu, nos ficaram pequenininhos, várias pessoas escreveram, tá aí, né, transporte, mobilidade. Né? Não é nenhuma editoria no jornalismo, né? Nenhum jornal nosso de faculdade tem transporte como uma editoria, mas poderia ser, porque mexe totalmente com a vida das pessoas. É por causa do transporte que a gente lê menos, que a gente convive menos, né? Que a gente tem uma relação pobre com a cidade. Né? Então está aí uma coisa nova que a gente vai demorar quanto tempo para sacar que isso pode ser uma especialidade dentro do jornalismo. Não é violência, porta de cadeia, acabou, mas segurança pública é uma área nova, que nós podemos formar pessoas para trabalhar nisso. Né? Então, essa transformação muito rápida aí, né, do mundo tem nos trazido desafios enormes, né, no mundo de quem ensina jornalismo, né, e para ver o que a gente consegue. Eu já me perdi do que eu estava falando, mas era mais ou menos isso. Alô? Oi. Então, Zeca, duas perguntinhas. A primeira, o que te fez passar do caderno G, o caderno de cultura, para o de cidade? Se algo te influenciou, se tem algum autor, algum escritor, algo que te inspira, te influencia. E a segunda, que é um pouco mais polêmica, que quando você falou sobre o Gaitalese, eu me lembrei o que o Rui Castro me disse, que ele acha que jornalismo literário, novo jornalismo, é tudo uma besteira, que não existe. O Gaitalese, na opinião dele, é um oportunista e que isso já é da natureza. O jornalismo literário, na verdade, é o jornalismo puro mesmo, é a origem do jornalismo. Que o único desses que ele acredita ainda um pouco é o Capote. Os outros, ele diz, muito oportunistas que pegaram algo já do jornalismo para dizer que inventaram algo novo. Qual a tua opinião sobre isso? Bom, da passagem foi assim, desgaste profissional, coisas que não vê ao caso, assim, mas foi num sinaleiro da Visconde de Guarapuava, vindo da PUC, que eu tive que decidir no dia de voltar se eu ia para casa e dizia que não queria mais. Naquela época estavam com 15 anos, né, de jornal. Ou ia lá e tentava dar um final feliz para a minha profissão. Né? Eu não queria ser um ressentido. Aliás, uma coisa que a gente tem muito medo sempre, como é ficando mais velho, é de se tornar uma pessoa ressentida, achando que você era maravilhoso e o mundo é que não era. Aí eu peguei e falei, não, eu vou voltar. Voltei, fui lá e recomecei do zero na reportagem. Tive sorte, como falei, das pessoas que eu encontrei. E foi bom, porque você estava fazendo um tipo de jornalismo, é muito bom o jornalismo cultural. Né? Eu fiquei pensando em todo o investimento da minha vida naquilo lá. Faculdade de Belas Artes, especialização, faculdade de filosofia que eu fiz. Toda a vida voltada para trabalhar com cultura e, de repente... Né? E foi bom esse desapego, sabe, de começar do zero, de não ter nenhum telefone da Defesa Civil, entendeu? De nunca ter ligado para a Polícia Militar, de não saber o que são aquelas medalhas todas e só se ferrar, né? Tem duas coisas que o jornalista tem que saber, né? As escalas eclesiásticas e o que significam as patentes no Exército. O resto não sabe mais nada. Se você não errar essas duas, ninguém vai te encher o saco, tá bom? Então, quem fala é o Zé Milton Ribeiro, né? Mas assim, fui lá, fui aprender e foi bom porque foi um segundo tempo, e daí essa oportunidade de viver a cidade, talvez era uma coisa que estava lá guardada, né? E no caso, poxa vida, o Rui é um grande, eu adoro o Rui Castro, sou leitor dele,
tudo em casa que ele escreveu, respeito a opinião dele, mas acho assim, se as pessoas estão dizendo e identificam alguma coisa como jornalismo literário, acho que A Fama e Anonimato é um dos livros que eu mais gosto, aquela série lá, Nova York é uma cidade onde coisas estranhas acontecem, eu adoro, né, do Gay Talese, e acho que eles têm aquela coisa americana, não só ele, como o Tom Wolfe e outros, como o Norman Mailer tinha, são figuras charmosas, né, e tudo mais, como o próprio Rui né, também, não usa polaina, mas... Agora, eu concordo com ele assim, não é especialidade, não é nada. Lendo o jornalismo, a gente pensa na New Yorker, lá da década de 30, né? E está lá, né? Tá lá esse charme do jornalismo. Por isso que a gente estava falando assim, tem que tomar um pouquinho de cuidado com o jornalismo literário para não virar um cacuete, sabe? Um cacuete, o jornalista aparecer mais do que a própria informação, né? É um tempero, um empréstimo, mas o jornalismo em si já guarda tudo que é necessário para você conseguir fazer um bom trabalho, né? Contar uma boa história, tudo mais. Bom, Zé, é difícil ensinar para as pessoas, ou a gente nem sabe para ensinar também, mas nem todo mundo tem o perfil para fazer todo tipo de matéria, evidentemente. Não quer dizer que um tipo de matéria seja melhor do que o outro. Por exemplo, a maneira como você escreve, talvez, eu estou pensando alto, queria que você pensasse comigo, tem a ver com temperamento, além de repertório, além de talento, além de um histórico, quer dizer, você investiu. Claro que, obviamente, você não jogou fora ter estudado filosofia, belas artes, porque isso dá uma visão de mundo que a estética está em toda parte, né? Mas tem uma questão de temperamento também. Quando você fala dos teus... Você insiste que toda vez quando você conversa com o entrevistado, você tenta ter um processo empático com ele, não julgar. E, às vezes, eu sei como é, a gente julga e depois fica fazendo tem um demônio interno com o qual você fica brigando. E esse tipo de temperamento é temperamento. Por exemplo, nós tínhamos um colega que passou uma breve temporada na Gazeta, que era o Renan. Lembro. Como esquecer? Que tinha um texto muito interessante, fazia umas reportagens, mas se tinha uma pessoa que era o oposto seu, era o Renan, né, em personalidade. E ainda assim era um cara que tinha umas matérias muito interessantes, né? Ele nunca seria o Zé Carlos, né? Da mesma maneira que dificilmente você se aventuraria a fazer aquele tipo de fogo que ele fazia com as matérias. Você acha que é possível, sendo professor e repórter e conhecendo as pessoas, a gente identificar talentos e ajudar as pessoas a encontrarem um caminho dentro disso que a gente chama de temperamento e dependendo da formação que a pessoa tem? E uma outra pergunta, vou fazer igual a Laura, vou fazer duas. A outra é a seguinte: o tipo de coisa que você escreve parece residir no jornalismo impresso? Você enxerga o teu texto, porque você gosta das cartas, né? Você conversa com o leitor, e não é a mesma coisa do que uma resposta num blog, né? Que é imediato. Né? Então, você acha que o tipo de texto que você faz é um índice da sobrevivência do jornalismo impresso, no papel mesmo, ou esse texto cabe perfeitamente no online, sem prejuízo nenhum? Bom, da primeira, eu acho bem legal essa história do temperamento. Eu acho que só um professor pode perguntar isso, né, Vitor? Porque a gente, como lida como jovem, e acho que é uma experiência dos colegas professores, você vê muito essa angústia, às vezes, daquele jovem... batata, né? Lá no segundo ano, eu não consigo me ver nessa profissão, eu não vou dar certo, ou porque eu sou tímido, ou porque eu não tenho aquela agressividade, que era um pouco o meu caso. Eu queria ser jornalista, mas eu não tenho a agressividade do Mauri, por exemplo, né? Que ele percebe o lado podre do mundo, se ele precisar, e do lado belo também, né? Mas eu não tinha isso. Falei, e agora? Como é que vai ser? Então, eu acho que é um processo meio psicanalítico. Embora uma profissão muito rolo compressora nossa, né? É isso que você faz, mas você encontrar a tua própria história, o teu temperamento, as tuas origens, né? Todo mundo podia passar por isso. Lógico que eu não sei se a faculdade tem como dar conta disso, mas ela pode insinuar, né? Descubra quais são as tuas referências, sabe? A gente faz isso com os alunos lá na PUC, não sei se o turma da Laura eu cheguei a fazer, no jornalismo especialidade, no último ano. Qual foi o filme que você viu? Aí as pessoas liberam, eu vi Xuxa, eu confesso, né? E não sei o que lá. Bom, tudo isso te formou, né? Esse conjunto
de coisas. E eu concordo com o Vitor, eu acho que a gente entra em lua de mel com a profissão quando a gente também entende um pouco como a gente é, né? Então, lógico que tem que tomar cuidado para não fazer uma mitificação do jornalista, mas eu digo no meu caso assim, eu sou filho de meus pais são imigrantes, portugueses, cruzaram um oceano para ter uma casa, para ter um carro, uma casinha na praia, era essa a ambição deles, mas meu pai teve sorte do patrão que ele encontrou, um cara que deu livros para ele, de presente no Natal, para ele dar para um filho. E foram os primeiros livros que chegaram lá em casa. Se ele não tivesse encontrado esse patrão, talvez a gente tivesse contentado muito bem com a casa na Praia de Leste que a gente tem, e não tivesse achado que estudar era importante, né? Então isso marcou. Ter nascido no Novo Mundo, para mim também é uma marca. Eu acho que se hoje eu acabo achando legal, mas acho que estou falando de mim, mas acho que todo mundo vai fazer essa sua gênese, né? E encontrar em si, e não é a única, porque tem outras, né? Eu estou vendo a Kátia ali, né? O Luan, né? Que é o nosso aluno que vive ganhando lá da Federal, que ele tem ido para a ONU e não sei para onde, ele gosta de ciência, ele já está encontrando o lugar dele, que é um lugar que para onde eu jamais iria, porque eu não tenho o olho dele, o sentimento dele em relação ao mundo, que é esse sentimento microscópico que acabou, curiosamente, o levando a conhecer o planeta. Né? Porque ele já gosta de jornalismo científico agora, mas há algo provavelmente na família, nele, na história dele, que o leva para isso. Então, temperamento também, lógico, como você se relaciona com o mundo, com as pessoas. Uma colega falou assim para mim, é a tua homilia, né, essa crônica, porque eu fui seminarista há 13 anos, eu saí do seminário, faltava 1 ano e meio para me ordenar. Né? Então, essa coisa de ir na Vila Nossa Senhora da Luz, é coisa que seminarista faz domingo. Né? Então, você continua como jornalista fazendo isso. Outras pessoas vão ter outras histórias, e isso tudo soma muito no jornalismo. Agora, eu sinto que às vezes tem colegas que demoram para descobrir o quanto a riqueza da sua história ou a sua história pode contribuir para a formação. E a segunda pergunta do Vitor lá sobre, assim, aí Vitor entra na fase da limitação mesmo. Eu estou fazendo um esforço danado para pensar em integração de mídia, para ajudar os alunos a pensarem nisso, para pensar em blog. Eu não consigo ter paixão ter assim afinidade com a internet. Né? Eu estou lendo agora os livros, não vão acabar, acho que é isso, do Humberto Eco e do Carrière, lá, né? Eu não lembro o nome, eu estou com ele aqui na bolsa. E ele fala, eu até comentei isso, ele fala da colher. Eu adorei aquilo. Alguém inventou alguma coisa melhor do que a colher? Não. A colher sempre vai existir. Você pode inventar uma colher de prata, de ouro. O Philip Stark pode inventar uma colher. Aliás, ele inventou um espremedor de limão que é caríssimo e não dá certo. Né? Aquele da loja do Pedro funciona melhor, né? E ninguém vai inventar uma coisa melhor do que o livro, ninguém vai inventar uma coisa melhor do que jornal, né? Eu acho um barato, uma delícia ler jornal, encontrar tanta coisa diferente. Tem a ver com as almas superficiais e com as almas curiosas, e sempre vão existir os superficiais e os curiosos interessados no mundo, né? E então acho que encontrar recobrar, acho que é isso que eu queria chegar, a autoridade do narrador, né? Que é isso que nós somos. Às vezes eu digo para os alunos, conte, e eles não contam. Aí você diz assim, conte uma história que te aconteceu. Aí ele conta. E o texto é lindo, e você diz, como é que você escreveu isso tão legal, e você não consegue, porque você não se sentiu dono daquilo, né? Tem um botãozinho de que a notícia tem que ser chata, e que o leitor é um penitente, que tem que pagar o pecado dele lendo notícia chata, mal escrita de maneira pesada, sonolenta, né? E isso, voltando à história do temperamento, eu acho bem legal, porque às vezes a gente encontra alguns colegas assim que eles imprimem de tal maneira o lado ruim do seu temperamento nas matérias, que é uma tristeza para o leitor, né? Enquanto que assim, procure o que há de melhor em você, na maneira como você se comunica, e aí você vai... É aquele colega que na redação chega e conta uma pauta maravilhosa, ele conta, você vai vendo aquilo, e quando ele vai escrever, morre.
é formação, ou é um mecanismo interior, ou foi falta mesmo de um vestíbulo, um banho de água fria, assim, dizer, cara, a oficina do New York Times, né, que diz que eles mandam o cara escrever a mesma matéria 5 vezes, em formatos cada vez menores, até ele tomar conta. Chegar uma hora que ele tem tão pouco caractere que ele tem que contar. Ele não tem que dizer aquela coisa, segundo fulano de tal, blá, 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 assim, para fulano de tal, aquele relatório, aquela lista de supermercado chatésima, né, em que ninguém cruza informação com ninguém. Quando ele conta, plum, acontece. Né? Que é o que o Rui faz, né, que não tem aspas, né, os livros dele não têm aspas. Ninguém, pode procurar lá, você não vai achar. É ele contando o que ele profissionalmente fez, confirmar se aquilo estava correto ou não. Ele entrevistou a Elza Soares 70 vezes para escrever A Estrela Solitária, porque ela é maluca, né? E daí ele não tem uma aspa dela lá, é ele contando o que ele confirmou, né? E eu acho que é isso, quando nos devolverem isso, quando o editor chato parar de dizer quantas fontes você... se eu entrevistei 10 fontes, não preciso colocar as 10 na matéria, porque não há ninguém que mereça, que tenha tempo para isso, ou que... Como é que as pessoas leem jornal? No ônibus, numa mesa de trabalho. E daí você quer que ele se comporte como um monge, né? A primeira, sabe? Tem umas coisas assim que a gente não... Tem que dar uma chacoalhada, uma repensada, né? A gente brinca lá na Gazeta assim, então a gente fez uma série, por que trabalho na Gazeta, ou por que estou no jornalismo. Então um que é muito bagunceiro, a gente diz, porque posso bagunçar mais mesas, né, porque ele vai circulando. A outra que está brigando pelo metrô, porque ela quer dar a primeira volta no metrô. Né? E eu digo assim, por que permaneço? É só de raiva. É brincadeira, tá? Só de raiva assim no seguinte, pô, já são 21 anos de casa, então agora o que eu vou fazer, né? Vou ficar, né? Mas não é isso. Na verdade, assim, puxa vida, é por acreditar mesmo, para a gente ver que faz alguma diferença, acreditar na sociedade da informação. Eu acho, às vezes eu tenho um grande amigo meu que é psicólogo, e eu digo assim, vocês psicólogos só servem para destruir as alegrias da gente, né? Porque tudo eles interpretam, é onipotência, é complexo disso, é complexo materno, paterno, negativo, positivo. Tudo você tem... O que a gente seria sem os complexos, as taras, não sei. Né? Então deve ter alguma motivação, talvez não muito nobre, que a gente tenha para continuar, né? Mas ter aquela coisa de ter um novo nome na agenda a cada dia, sabe? Saber que você conheceu uma pessoa diferente. Às vezes a gente pensa assim, puxa, vou deixar, tal, tô muito cansado, ou eu não estou dando tanto no couro como já dava antes, né? Conseguia fazer, tal, mais cansado, mas já tem que respirar fundo e enfrentar a secretária, né? Puxa, não está como é dura. As secretárias são as maiores inimigas do jornalismo, né? Porque elas acham que o trabalho delas é impedir você de chegar no chefe delas. E tem dia que eu não tenho mais paciência para enfrentar secretária, né? E daí você diz, puxa, já estou velho para isso, mas tá, vamos lá fazer. Então é assim, eu acho, acredito que seja o caso de muitos dos que continuaram, é o desejo mesmo de conhecer o mundo, de participar do mundo pela informação. Uma colega ali falou, a menina que fez a entrevista para a TV, ela falou, mas ganha pouco, né? Não, eu falei, eu acho que é uma das profissões, não é poesia, não, gente, mais afortunadas que tem. Mais afortunadas, porque dinheiro, se você for pensar mesmo, a camada média da população não está nadando em dinheiro. Mas o que a gente tem de informação, de pessoas que você conhece, até eu brinco assim, festa de aniversário, o jornalista deve ser o chato, né? Porque ninguém fala tanto em 60%, 70%, 80% como nós, né? A gente tem conhecimento estatístico do mundo mensurado, né? E isso é muito bom. Né? É muito nobre, eu acho que está aí. Agora, por causa do Gilmar Mendes, né, que é a pessoa que em todas as formaturas a gente fala mal dele agora, né? E no fundo ele nos fez um elogio, né, falando do cozinheiro, né? Porque, puxa, o cozinheiro é um artista, é o cara que mistura, né, tantas coisas. Mas fala a verdade, naquele texto do Contar do Caligares, né, maravilhoso, quando teve o acidente da TAM lá em São Paulo, que morreram 199 brasileiros.
E ele escreveu no dia seguinte, naquela semana, para que serve um jornal? Eu amo aquele texto. Dou para todos os alunos, todas as turmas, não importa, que ele diz o seguinte, que morreram 199 brasileiros e continuou passando o paraíso tropical, né? Daí aparecia a repórter lá mostrando, né, e a gente sabendo. E ele falou assim, no dia seguinte eu abri os jornais e estava lá fotinhos de vários dos mortos, a história deles, foi para o primeiro caderno, inverteram tudo. E ele disse assim, ele falou assim para mim, ele falou para mim, falou no texto, né, ele falou assim, eu fiquei tão orgulhoso de ver que eu trabalho em jornal e que o respeito que os jornalistas tiveram por aqueles brasileiros. Porque era motivo para ter parado a televisão, parado o rádio, parado tudo. E a gente dizia, poxa, 199 brasileiros morreram. E a gente fez o quê? Né? E ele falou assim, no dia seguinte, quem que passou a madrugada investigando aquelas pessoas? Então eu acho que a gente tem muito orgulho. O dia que caiu o Morro do Bumba lá no Rio, aquele menino que estava lá foi nosso aluno lá na PUC, da primeira turma da noite, o Thiago Eltz. Né? E se diz, pô, estava lá, quem que estava lá? Né? Então eu acho que é um bom motivo para continuar, né? Saber dessa fidelidade nossa ao mundo, apesar de todos os ataques que a gente recebe, né? Inclusive dos formadores de opinião, né? Que é uma pena, é lamentável. Dos pobrezinhos a gente desconta porque eles não tiveram acesso. Agora, do formador de opinião é vontade de sentar no meio-fio e chorar, né? Que como a imprensa é atacada, maltratada. Mas a gente vai continuar, né? Então, acho que pelo avançar da hora, né? Então, José Carlos, eu te agradeço muitíssimo pela generosidade de ter vindo, né? Já era um desejo muito antigo que tu viesse falar para os alunos aqui do Unibrasil. Então, muito obrigado. Com certeza vai render muitas reflexões. Muito obrigado. Depois em sala de aula. Obrigado pela oportunidade. Obrigado mesmo. Pessoal, só para finalizar, né, o segundo encontro entre jornalismo e literatura, queria agradecer a todos vocês que vieram nesses 3 dias, permaneceram na sexta-feira até essa hora, né, para ouvir, para aprender junto. Queria agradecer também os alunos que trabalharam incansavelmente nesses 3 dias, fizeram cobertura no blog, cobertura na rádio, cobertura nos programas televisivos, trabalharam lá nas inscrições, na Feira do Livro, né? A Evelyn trabalhou lá esses 3 dias. Agradeço também o pessoal que veio lançar os livros, Stella e Rafael, que voltaram, né? A gente espera que vocês tenham sentido muito bem-vindos de voltar, depois de quase 1 ano de formados. As meninas da PUC, não sei se estão aí ainda, que lançaram o livro também. Muito obrigado por terem vindo, né? Então, agradeço a todos também por estarem aqui. E, para finalizar, vocês se direcionem ali à entrada com os crachás, vocês vão receber as bolsas do encontro para vocês levarem. Quem não estiver com crachá, só espere do lado para fazer a conferência na lista de chamada, tá? Daí vocês recebem as bolsas também. Então, muito obrigada e até o ano que vem, no 3º encontro.